Eu vou falar sobre a personagem Bertoleza, da obra literária O Curtiço, de Luiz Azevedo. Bom, a Bertoleza, desde o início dos primeiros capítulos, vai demarcando para a gente uma característica do naturalismo que se acreditava na época, que é a diferença de raças. Ela demonstra ser uma raça inferior e aceita isso, tem uma aceitação quando o narrador nos diz nos primeiros capítulos que ela continuava pagando uma jornada aos seus donos, sim? Então, não só aceitava isso dentro da lei, como tinha como uma obrigação sua, como também defendia aos seus exploradores, dizendo que eles estavam cumprindo com a lei. Então, a gente vai ver essa marcação aí de diferenças de raças com a personagem Bertoleza. Depois, em outro aspecto, ainda reforçando esse pensamento, a gente vê que ela almeja, mesmo sendo escrava, ela tem ambições, e uma dessas ambições remarca fortemente esse pensamento de diferença racial, quando ela deseja estar com o homem branco, por considerar que ele tem um aspecto superior à sua. Então ela vai conseguir isso através do João Romão, ao qual ela se amiga, e aí um termo utilizado naquela época para referir a que eles estão juntos de maneira sexual também. E aí a gente pode observar que ele se refere à sexualidade como perversidade, que era como era visto a sexualidade naquela época. Então tem esse aspecto sexual também. Depois a gente vai ter aí um comparativo de animais, como eles falam que eles trabalhavam como animais, reforçando a ideia também da comparação com animais. Logo que eles estão juntos, a gente também vai ver outra característica do naturalismo, que é uma crítica social, quando ele se refere a uma junção do explorador com o explorado. No caso, o explorador com a figura do João Romão e a explorada, a Bertoleza, que é quem continua trabalhando como animal e acrescenta aí a parte da sexualidade. Isso também reforça a crítica social de que, para que uma pessoa pudesse acumular dinheiro, ela precisava ter uma pessoa explorada. Então, reforça essa ideia, trazendo para a gente aí outro aspecto que se acreditava na época. Com relação também a que a Bertoleza foi enganada pelo João Romão ao tentar conseguir a carta de alforria e ser enganada, ele deu para ela uma carta falsa. Também reforça para a gente a ideia de que o homem é produto do meio, da raça e do momento, que também era uma coisa que se acreditava naquele momento. Ela, por mais que pensasse que estava ascendendo socialmente, ela simplesmente estava funcionando como uma explorada, como uma peça-chave a qual ela era submetida de maneira obrigatória por ter nascido no meio em que ela nasceu, com os aspectos que ela nasceu, vista socialmente como ela era vista. Ela era obrigada a cumprir esse papel, era quase que sua função no mundo. Então, por mais que ela acreditasse que estava crescendo socialmente por ter um homem branco, por estar com um homem branco, ela na verdade só serviu para que ele pudesse ascender. Então a gente tem esse aspecto aí social, ao qual ela não consegue se libertar, tanto que finaliza a passagem dela pela obra de maneira bastante dramática, bastante selvagem. Outra característica do naturalismo foi muito explícito a forma como ela tirou a própria vida, reforçando também a ideia de que ela não conseguiria sair desse meio ao qual ela estava condicionada. Então a Bertoleza, ela cumpriu a função de explorada e reforçou todos os aspectos sociais ao qual se acreditava que uma pessoa explorada deveria cumprir naquela época.